Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 e 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, edição 2011, editora UFRJ. Elementos fundamentais para a crítica da economia política, Grundrisse, primeira parte. Terceiro capítulo do Capital. Primeira seção, o processo de produção do capital, capítulo do dinheiro como capital. Mais valor e lucro. Páginas 292 a 326. Voltemos mais uma vez ao nosso exemplo. Nota 89 deveria ver página 245 a 49, 272 a 274 e 282 a 283. 100 thalers de capital, a saber 50 de matéria-prima, 40 de trabalho, 10 de instrumentos de produção, suponha que o trabalhador necessita de 4 horas para citar os 40 thalers, os meios necessários à sua vida, ou a parte da produção necessária à sua conservação. Seja de 8 horas a sua jornada de trabalho. Assim, o capitalista recebe grátis um valor excedente de 4 horas. Seu valor excedente é igual a 4 horas objetivas, 40 thalers. Logo, seu produto é de 50 mais 10, valor conservado, não reproduzidos, como valores permanentes, constantes e inalterados, mais 40 thalers, salários reproduzidos porque consumido na forma de salário, mais 40 thalers de mais valor, soma 140 thalers. Portanto, desses 140 thalers, 40 são excedente. O capitalista teve de viver durante a produção e antes de começar a produzir, digamos 20 thalers. Além de seu capital de 100 thalers, ele tinha de possuir esses 20 thalers. Portanto, era preciso existir equivalentes para eles na circulação. Não nos interessa aqui como surgiram esses equivalentes. O capital supõe a circulação como grandeza constante. Esses equivalentes estão novamente disponíveis. O capitalista consome, portanto, 20 thalers de seu ganho, que entram na circulação simples. Os 100 thalers também entram na circulação simples, mas para serem novamente convertidos em condições de nova produção, 50 thalers de matéria-prima, 40 de meios de subsistência para os trabalhadores, 10 de instrumentos. Resta um mais valor adicionado enquanto tal, recém-criado de 20 thalers. Esse mais valor é dinheiro, valor autônomo e negativamente posto perante a circulação. Não pode entrar na circulação como simples equivalente para ser trocado por objeto do simples consumo, visto que a circulação é pressuposta constante, mas a existência autônoma, ilusória do dinheiro é abolida. Ele existe tão somente para valorizar ou para se valorizar para devir capital. Todavia, para devir capital teria de ser de novo trocado pelos momentos do processo de produção, meios de subsistência para os trabalhadores, matéria-prima e instrumento. Todos esses momentos resolvem-se em trabalho objetivado, só podem ser postos pelo trabalho vivo. O dinheiro, na medida em que já existe agora em si como capital, é, por essa razão, simples título sobre trabalho futuro novo. Objetivamente, ele existe somente como dinheiro. O valor excedente, o aumento do trabalho objetivado, tanto quanto ele existe para si, é dinheiro, mas o dinheiro agora já é em si capital. Enquanto tal, título sobre trabalho novo. Aqui, o capital já não entra mais em relação com o trabalho existente, mas com o trabalho futuro. Ele também não parece mais dissolvido em seus elementos simples no processo de produção, mas aparece nele como dinheiro, contudo, não mais como dinheiro, que é simplesmente a forma abstrata da riqueza universal, mas como título sobre a possibilidade real da riqueza universal. A capacidade de trabalho, de maneira mais precisa, a capacidade de trabalho que venha a ser. Como tal, título, a sua existência material como dinheiro é indiferente e pode ser substituída por qualquer título, assim como o credor do Estado. Cada capitalista possui em seu valor recém-obtido um título sobre trabalho futuro, e pela apropriação do trabalho presente já se apropriou ao mesmo tempo do trabalho futuro. Desenvolver posteriormente esse aspecto do capital, fica evidente aqui a sua qualidade de existir como valor superado ou separado de sua substância. Com isso, a base do crédito já está posta. Por essa razão, seu acúmulo, na forma de dinheiro, não é de modo algum acúmulo material das condições materiais do trabalho. Ao contrário, é acúmulo de títulos de propriedade sobre trabalho,
dispor do trabalho futuro como trabalho assalariado, como valor de uso do capital. Não há nenhum equivalente para o valor novo criado, a sua possibilidade existe exclusivamente em trabalho novo. Nesse exemplo, portanto, pelo tempo de trabalho excedente absoluto, trabalhar 8 horas em lugar de 4 é criado em valor novo de 20 thalers em dinheiro, e de dinheiro já como capital no que se refere à sua forma, já como possibilidade posta do capital e não como antes, quando só devinha capital pelo fato de que deixava de ser dinheiro enquanto tal. Dinheiro, portanto, adicionado aos antigos valores, ao mundo da riqueza já existente. Caso a força produtiva duplique outra vez, de maneira que o trabalhador tenha de fornecer 2 horas de trabalho necessário em lugar de 4, o capitalista, consequentemente, continue fazendo-o trabalhar 8 horas, como antes. O cálculo fica assim: 50 thalers de material, 20 de salário, 10 de instrumentos de trabalho, 60 de valor excedente, 6 horas antes 4. Incremento do valor excedente absoluto, 2 horas ou 20 thalers, soma 140 thalers no produto, nota 90. Esse parágrafo foi riscado no manuscrito, provavelmente em conexão com a expressão seguinte, dessa vez que inicia uma nova frase, mas foi de novo apagada. Como Marx se refere à passagem riscada no próximo parágrafo, ela foi restituída ao texto editado. Como antes, a soma é 140 thalers. Destes, entretanto, 60 são mais valor, dos quais 40, como antes, são para o aumento absoluto do tempo excedente, 20 para o aumento relativo. Todavia, os valores de troca simples só estão contidos. No valor de troca simples só estão contidos os mesmos 140 thalers. Nesse caso, somente são aumentados os valores de uso. Ou é criado um novo valor? Há pouco, o capital tinha de recomeçar com 100 thalers para aumentar de novo 40%, o que é feito dos 20 a mais do mais valor. Antes, o capital devorava 20 e restavam-lhe 20 de valor. Agora devora 20 e restam-lhe 40. Por outro lado, há pouco restava o capital de 100 que ingressava na produção, agora ele é 80. O que se ganhou em valor em uma determinação, por um lado, perdeu-se como valor na outra determinação, por outro. O primeiro capital ingressa de novo no progresso ou no processo de produção. Produz novamente 20 thalers de mais valor, deduzido do seu consumo. Ao fim desta segunda operação, tem-se valor recém-criado para o qual não há equivalência. 20 thalers juntamente com os primeiros 40. Temos agora um segundo capital. 50 thalers de material, 20 de salário igual a 2 horas, 10 de instrumento de trabalho. Com as 2 horas, contudo, o trabalhador produz um valor de 8 horas, vale dizer 80 thalers, dos quais 20 para os custos de produção. Restam 60, uma vez que 20 só reproduzem o salário. Logo desaparecem como salário. 60 mais 60 igual a 120. Ao fim desta segunda operação, 20 thalers de consumo restam 20 de valor excedente. Nota 91, deveria constar 40 de valor excedente. De acordo com o pressuposto de Marx, o segundo capital produz 60 thalers de valor excedente, dos quais o capitalista consome 20 e os 40 restantes são acumulados. Tem início aqui uma série de erros de cálculo que, entretanto, não modificam substantivamente a demonstração teórica, uma vez que esses números servem somente como ilustração aproximada. Em outra passagem, o próprio Marx comenta sobre alguns desses erros de cálculo. O diabo que carregue esses malditos cálculos errados. Justamente com os primeiros 60. Na terceira operação, no primeiro capital, 60, no segundo 80. Na qual operação, no primeiro capital 80, no segundo 100. O primeiro capital aumentou como valor a proporção em que diminuiu seu valor de troca como capital produtivo. Suponha que ambos os capitais estejam em condição de ser utilizados justamente com o seu excedente como capital para o excedente poder ser trocado por novo trabalho vivo. Temos então o seguinte cálculo, abstraindo do documento. O primeiro capital produz 40%, o segundo 60%. 40% de 140 são 56, 60% de 140, ou seja, 80 do capital e 60 do valor excedente. São 84 no primeiro caso. O produto total é de 140 mais 56 igual a 196 thalers. No segundo, 140 mais 84 igual a 224 thalers.
No segundo caso, por conseguinte, o valor de troca absoluto é superior em 28 thalers. O primeiro capital dispõe de 40 thalers para comprar novo tempo de trabalho. Supõe-se que o valor da hora trabalhada era de 10 thalers. Logo, com 40 thalers, ele compra 4 novas horas de trabalho que lhe produzem 80 thalers, dos quais 40 repõe o salário, ou seja, 8 horas de trabalho dadas. Ao final, ele era de 140 mais 80, ou seja, reprodução do capital de 100, mais valor de 40, ou reprodução de 140. Os primeiros 100 thalers reproduzem-se como 140. Os 40, uma vez que são despedidos para compra de novo trabalho e, portanto, simplesmente não substituem nenhum valor, aliás, um pressuposto impossível, produzem 80. 140 mais 80 igual a 220. O segundo capital de 140, os 80 produzem 40, ou os 80 thalers se reproduzem como 120. Os 60 remanescentes, porém, reproduzem-se, pois são gastos inteiramente para a compra de trabalho e, portanto, simplesmente não repõem nenhum valor, mas se reproduzem a partir de si mesmos e repõem ou põem o excedente como 180. Logo, 120 mais 120 igual a 240. 40 thalers produzidos a mais do que pelo primeiro capital, exatamente o tempo excedente de 2 horas, porque o primeiro é tempo excedente de 2 horas igualmente suposto no primeiro capital. Portanto, maior valor de troca como resultado, porque mais trabalho foi objetivado, mais 2 horas de trabalho excedente. Aqui é preciso observar ainda outra coisa. 140 thalers a 40% rendem 56, capital e juros igual a 140 mais 56, que é igual a 196. Mas nós obtivemos 220, caso em que os juros dos 140 thalers não seriam 56 mais 84, que seriam a 60% de 140. 140 dividido por 84 igual a 100 dividido por x. X igual a 8.400 dividido por 140 anos, igual a 60. Da mesma forma, no segundo caso, 140 thalers a 60% igual a 84. Capital e juro igual a 140 mais 84 igual a 224. Mas nós obtivemos 240. Caso em que os juros dos 140 não seriam 84, mais 100. 140 mais 100 igual a 240. Em porcentagem, 140 dividido por 100 igual a 100, dividido por x. X igual a 10.000 dividido por 140. Que é igual a 71,3/7. Agora, como isso se dá? No primeiro caso, 60% em lugar de 40%. No segundo, 71,3/7% em lugar de 60%. No primeiro caso, resulta 60% em lugar de 40%, portanto, 20% a mais no segundo caso. 71,3/7% em lugar de 60%, portanto, 11,3/7% a mais. Por conseguinte, de onde vem em primeiro lugar a diferença em ambos os casos e, em segundo lugar, a diferença em cada caso? No primeiro caso, o capital original de 100 thalers igual a 60, material e instrumento de trabalho, e 40 de trabalho. 2/5 de trabalho, 3/5 de material. Os primeiros 3/5 não rendem quaisquer juros, os outros 2/5 rendem 100%. Todavia, calculado sobre todo o capital, entre este só aumentou 40%. 2/5 de 100 igual a 40, mas os 100 sobre os 40 dão somente 40% sobre os 100, como um todo, ou seja, um aumento do total de 2/5. Agora, caso somente 2/5 do capital recém-acrescentado de 40 thalers tivesse aumentado 100%, isso daria um aumento do total de 16 dividido por 20 igual a 16, mais 16 igual a 56. Esses 56 thalers somados a 140 igual a 196. Que nesse caso é efetivamente 40% sobre 156, capital e juros somados. 40 thalers aumentados 100% dobrados são 80. 2/5 de 40 aumentados 100% são 16. Dos 80 thalers, 40 repõem o capital e 40 são o ganho. O cálculo, portanto, 100 de capital, 40 de juros, mais 40 de capital, mais 40 de juros, igual a 220. Ou o capital de 140 thalers com juros de 80, mas caso tivéssemos calculado 100 de capital mais 40 de juros, mais 40 de capital, mais 16 igual a 196. Ou o capital de 40 thalers com juros de 56. Juros de 24 thalers calculados sobre 40 de capital são exagerados, mas 24 igual a 3/5 de 40, 3 vezes 8 igual a 24 do capital, só 2/5 aumentaram 100%. O capital total, portanto, só aumentou 2/5, 16 thalers. O computo dos juros em 24 thalers é muito elevado sobre 40, de 100% sobre 3/5 do capital. 24 sobre 24 é
100% sobre 3 vezes 8, 3 quintos de 40. Todavia, sobre a soma total de 140 talheres, tem-se 60% em lugar de 40. Calculado sobre 40, 24, 3 quintos é muito elevado. 24 sobre 40 é 60%. Portanto, calculado sobre o capital de 40, 60 é excessivo. 60 é igual a 3 quintos de 100. Mais 24 calculados a mais sobre 140, e essa é a diferença de 220 para 196, nada mais significa do que calcular 1/5 a mais de 100 e 1/12 de 100. 1/5 de 100 é igual a 20%. 1/12 de 100 é igual a 8 4/12%, ou 8 1/3%. Logo, no total, 28 1/3% a mais. Portanto, sobre o total não é 60 a mais, como sobre 40, mas apenas 28 1/3%, o que resulta em uma diferença de 31 2/3% se calcularmos 24 demais sobre 140 de capital. Do mesmo modo, no outro exemplo. Nota 92. Depois dessa linha, Marx deixou um espaço em branco no manuscrito para 6 ou 7 linhas de texto, provavelmente para trabalhar detalhadamente esse outro exemplo. Nos primeiros 80 talheres, que produziram 120, 50 mais 10, foram simplesmente repostos, mais 20 reproduziram o triplo de si mesmos, 60. 20 de reprodução, 40 de excedente. Tabela. Hora de trabalho. Se 20 põe 60, que constitui o triplo do seu valor, se 60 põe 180. Não é preciso deter-se mais tempo nesse cálculo extremamente entediante. O cerne da questão é simplesmente o seguinte: se, como em nosso primeiro exemplo, material e instrumento totalizam 3 quintos, 60 de 100, e o salário 2 quintos, 40, e se o capital rendia um lucro de 40% ao fim, ele é igual aos 140. Esse 40% de lucro equivale ao fato de que o capitalista põe para trabalhar 12 horas com 6 horas de trabalho necessário. Portanto, ganhou 100% sobre o tempo de trabalho necessário. Caso os 40 talheres ganhos trabalhem de novo como capital sob os mesmos pressupostos, e no ponto em que estamos, os pressupostos ainda não se alteram. 3 quintos dos 40 talheres, 24 talheres têm de ser novamente usados em material e instrumento, e 2 quintos em trabalho. De maneira que também nesse caso, somente o salário de 16 talheres dobra. Passa a 32. 16 para reprodução e 16 de trabalho excedente. No total, portanto, ao fim da produção, 40 mais 16 igual a 56 ou 40%. Sob as mesmas circunstâncias, por conseguinte, o capital total de 140 talheres teria produzido 196. Não se deve supor, como sucede na maior parte das obras de economia, que os 40 talheres são despendidos exclusivamente em salário, na compra de trabalho vivo, e por isso fornecem 80 talheres no final da produção. Caso seja dito, um capital de 100 talheres rende 10% em uma determinada época, 5% em uma outra, nesse caso nada é mais falso do que concluir, como Carey e consortes, que no primeiro caso a participação do capital na produção é 1/10 e, portanto, a do trabalhador ou do trabalho somente 9/10, que no segundo caso a participação do capital era somente 1/20 e, portanto, a do trabalho 19/20, que em consequência, com a taxa de lucro, cai a do trabalho sobre. Nota 94. Marx provavelmente se refere aqui ao livro de N. Charles Carey, parte 1, Philadelphia, Carey, Blanchard, 1837, que ele resumiu em seu caderno de extratos 10 de 1851. Na página 29 desse caderno estão contidas, entre outras, passagens do livro de Carey, Ibidem, página 338 339. Sobre Bastiat como companheiro de Carey, ver também páginas 308 a 309 e as explicações correspondentes. Do ponto de vista do capital, que de forma alguma tem consciência sobre a natureza do seu processo de valorização e só tem interesse em ter tal consciência nas crises, o lucro de 10% sobre o capital de 100 é considerado como um aumento de 10% de cada um dos componentes do valor do seu capital, material, instrumento, salário. Considera-se, portanto, que o capital como soma de valor de 100 talheres, como essa quantidade de uma certa unidade de valores, aumentou 10%. Mas, na verdade, a questão é, primeiro, como se relacionam entre si as partes constitutivas do capital e, segundo, quanto trabalho excedente ele adquire ou adquiriu com o salário, com as horas de trabalho objetivadas no salário.
Se eu conheço a soma total do capital, a relação de suas partes constitutivas entre si, na prática, eu teria de saber também a proporção do instrumento de produção gasta no processo de produção, ou seja, que efetivamente entra nele. E se eu conheço o lucro, sei quanto trabalho excedente foi criado. Se o capital era constituído de 3/5 de material por comodidade, é pressuposto aqui que se converte por completo em material de produção, que é consumido por completo na maneira produtiva. Por completo de maneira produtiva. Ou seja, 60 thalers e de igual a 40 thalers de salário, e se o lucro dos 100 thalers é 10, o trabalho comprado com 40 thalers de tempo de trabalho objetivado criou 50 thalers de trabalho objetivado no processo de produção. Portanto, trabalhou um tempo excedente ou criou um valor excedente de 25%, que é igual a 1/4 do tempo de trabalho necessário. Por conseguinte, caso trabalhe um dia de 12 horas, o trabalhador trabalhou 3 horas de tempo excedente, e seu tempo de trabalho necessário para mantê-lo vivo um dia foi de 9 horas de trabalho. Nota 95. Na página 301, Marx expressou com mais precisão o número para as horas excedentes e as horas necessárias de uma jornada de 12 horas, sob o pressuposto de que a taxa de mais-valor é igual a 25% ou 2/5 das horas excedentes e 9/3/5 das horas necessárias. O valor novo criado na produção é de fato só de 10 thalers, mas estes 10 thalers, do ponto de vista da taxa efetiva, têm de ser calculados sobre os 40, não sobre os 100. Os 60 thalers de valor não criaram nenhum outro valor ou nenhum valor novo. Ao contrário, foi a jornada de trabalho que o fez. O trabalhador, portanto, aumentou o capital trocado por capacidade de trabalho 25% e não 10%. O capital total obteve um aumento de 10%. 10 é 25% de 40, isso é só 10% de 100. Por isso, a taxa de lucro do capital não expressa de maneira nenhuma a taxa em que o trabalho vivo aumenta o trabalho objetivado, pois esse aumento é somente igual ao excedente com o qual o trabalhador reproduz o seu salário, igual ao tempo que ele trabalha a mais do que teria de trabalhar para produzir o seu salário. Se no exemplo acima o trabalhador não fosse trabalhador do capitalista, e caso se relacionasse com os valores de uso contidos nos 100 thalers, não como capital, mas simplesmente como condições objetivas do seu trabalho, ele possuiria, antes de reiniciar o processo de produção, 40 thalers em meios de subsistência, que consumiria no decorrer da jornada de trabalho, e 60 thalers em instrumentos e material. Ele só trabalharia 3/4 da jornada de 9 horas, ao fim da qual seu produto não seria de 110 thalers, mais de 100, que ele trocaria de novo na proporção acima e recomeçaria constantemente o processo, mas ele trabalharia também 3 horas a menos. Pouparia 25% de trabalho excedente, igual a 25% do valor excedente na troca que teria feito entre os 40 thalers de meios de subsistência, em seu tempo de trabalho, e se um dia trabalhasse 3 horas a mais por dispor de material, bem como de instrumento, não lhe ocorreria dizer que criou um novo ganho de 10%, mas de 25%, porque com 1/4 a mais poderia comprar mais meios de subsistência, em lugar de 40 thalers, 50, e só os meios de subsistência teriam valor para ele, pois só se interessa pelo valor de uso. Baseado na ilusão de que o novo lucro não é criado pela troca das 9 horas de trabalho objetivadas em 40 thalers por 12 horas de trabalho vivo, de que não é criado, portanto, um valor excedente de 25% sobre essa parte, mas de que é o capital total, de que o capital total aumenta uniformemente 10% de 66 é 6 e 10% de 44. Sobre tal ilusão, se baseia o cálculo dos juros compostos, nota 96, referência aos seguintes escritos de Richard Price, resumidos no Caderno de Extratos de 1851. Segunda edição, Londres, Cadell, 1772. Em seu Caderno de Extratos de 1851, Marx resumiu o livro de Robert Hamilton. Segunda edição, Edimburgo, Oliphant, Woke e Innes, 1814. Na página 36 desse caderno de extratos, Marx cita a seguinte passagem do livro de Hamilton: o espírito do grande Dr. Price é muito ingênuo. É tomar dinheiro emprestado a juros simples
de modo a valorizá-lo a juros compostos. Página 133. Sobre tal ilusão se baseia o cálculo dos juros compostos do mal afamado Dr. Price, que levou o divino Pitt à idiotice de seu fundo de amortização. Nota 97. Referência ao fundo de amortização das dívidas estatais constituído pelo primeiro-ministro britânico William Pitt, o mais jovem, em 1786. Por meio da identidade do ganho a mais com o tempo de trabalho excedente, absoluto e relativo, é posto um limite qualitativo para a acumulação do capital, a jornada de trabalho, o período em que a capacidade de trabalho do trabalhador pode estar ativa nas 24 horas, o grau do desenvolvimento da força produtiva e a população, que expressa o número de jornadas de trabalho simultâneas, etc. Se, ao contrário, o ganho a mais é compreendido apenas como juros, como a relação pela qual o capital aumenta por intermédio de qualquer truque imaginário, o limite é somente quantitativo, e nesse caso não se pode absolutamente entender por que o capital não incorpora todas as manhãs os juros a si mesmo e cria assim juros sobre seus juros, em progressão geométrica infinita. Os economistas viram na prática a impossibilidade da teoria de Price sobre o aumento dos juros, sem jamais descobrir o disparate nela contido. Dos 110 thalers que resultam ao final da produção, 60 thalers, material e instrumento, visto que são valores, ficam absolutamente inalterados. O trabalhador não lhes tomou nada, nem lhes adicionou nada. O fato de que o trabalhador, pelo simples fato de seu trabalho ser trabalho vivo, conserva grátis para o capital o trabalho objetivado. Aparece, porém, do ponto de vista do capitalista de tal modo que o trabalhador teria de pagá-lo pela permissão que ele, capitalista, lhe dá de entrar como trabalho na relação adequada com seus momentos objetivados, com suas condições objetivas. No que se refere aos 50 thalers, 40 deles representam não somente simples conservação, mas reprodução efetiva, uma vez que o capital os alienou na forma do salário e o trabalhador os consumiu. 10 thalers representam a produção para além da produção, a saber, um quarto de trabalho excedente, de 3 horas. O produto do processo de produção é exclusivamente esses 50 thalers. Por essa razão, se o trabalhador, como é erradamente afirmado, repartisse o produto com o capitalista de tal modo que este último recebesse 9 décimos, o trabalhador teria de receber não só 40 thalers, e ele os recebeu antecipadamente, por isso os reproduziu, na verdade, portanto, ele os restituiu inteiramente ao capital, e ainda conservou grátis para o capital o valor já existente, que são só 8 décimos, mas teria de receber 45 thalers, o que deixaria somente 5 para o capital. Em consequência, o capitalista teria no final só 65 thalers como produto do processo de produção que ele inicia com 100 thalers, mas o trabalhador nada recebe dos 40 thalers, tampouco os 10 thalers de mais valor. Se os 40 thalers reproduzidos devem ser interpretados de modo tal que são determinados a servir novamente como salário, portanto a servir novamente ao capital para a aquisição do trabalho vivo, nesse caso, quando se trata de proporção, só se pode dizer que o trabalho objetivado de 9 horas, 40 thalers, compra um trabalho vivo de 12 horas, 50 thalers, e cria assim um mais-valor de 25% sobre o produto efetivo, em parte reproduzido como fundo salarial, em parte reproduzido ou produzido como mais-valor, do processo de valorização. Há pouco, o capital original era de 100 thalers. Tabela. Condição de trabalho, 50. Instrumento, 10. Salário, 40. Ganho a mais produzido de 10 thalers. 25% de tempo excedente, total de 110 thalers. Suponha agora que tivesse sido 60, 20, 20, seja o resultado de 110 thalers nesse caso. O economista vulgar e o capitalista mais vulgar ainda dizem que 10% foram produzidos de maneira uniforme por todas as partes do capital. 80 thalers de capital seriam de novo somente conservados. Não teria havido nenhuma alteração do seu valor. Só os 20 thalers teriam se trocado por 30. Portanto, o trabalho excedente teria aumentado 50% e não 25% como anteriormente. Suponha um terceiro caso. Capital, tabela. Capital, 100. Condições de trabalho, 70. Instrumentos, 20. Salário, 10. Total, 110 thalers. Logo, o valor inalterado é 90 thalers. O produto novo, 20, portanto, o mais valor, ou tempo de trabalho excedente, 100%,
Temos aqui 3 casos em que o lucro sobre o capital total é sempre de 10 thalers, mas no primeiro caso o valor novo sobre o trabalho objetivado despendido na compra de trabalho vivo é de 25%, no segundo 50% e no terceiro 100%. O diabo que carregue esses malditos cálculos errados, mas não importa. Comecemos de novo. No primeiro caso tínhamos tabela, valor inalterável 60, salário 40, mais valor 10, soma 110. Supomos sobre a jornada de trabalho igual a 12 horas, poderíamos admitir também a jornada de trabalho crescente, por exemplo, que antes era só de x horas, mas agora é de x mais b horas, e a força produtiva constante, ou admitir que ambos os fatores variam. Tabela. Se o trabalhador produz em 12 horas, 50 thalers, logo em 1 hora, 4 1/6, logo em 9 3/5 de hora, 40 thalers, logo em 2 2/5 de horas, 10 thalers. O trabalho necessário do trabalhador totaliza, portanto, 9 3/5 de horas, 40 thalers. Por isso, o trabalho excedente é de 2 2/5 de horas, valor de 10 thalers. 2 2/5 de horas é a quinta parte da jornada de trabalho. O trabalho excedente do trabalhador é de 1/5 de jornada, portanto, igual ao valor de 10 thalers. Se agora considerarmos essas 2 2/5 de horas como percentagem ou porcentagem que o capital ganhou sobre o tempo de trabalho objetivado, nas 9 3/5 de horas trocadas por trabalho vivo, temos 2 2/5 dividido por 9 3/5 igual a 12 quintos, que é dividido por 48 quintos, que é igual a 12 dividido por 48, que é igual a 1 para 4. Portanto, 1/4 do capital igual a 25%. Resumamos o resultado geral. Tabela. Número 1. Capital original em thalers, 100. Valor inalterado em thalers, 60. Valor reproduzido para salário em thalers, 40. Mais valor da produção em thalers, 10. Soma total em thalers, 110. Tempo e valor excedente, 2 2/5 de hora ou 10 thalers. Porcentagem sobre o trabalho objetivado trocado, 25%. Poderia ser dito que o instrumento de trabalho, o seu valor, tem de ser reproduzido e não somente reposto, uma vez que ele é de fato desgastado. Consumido na produção. Aspecto a ser examinado quando tratarmos do capital fixo. Na verdade, o valor do instrumento transfere-se para o valor do material. Ele só muda a forma, uma vez que é trabalho objetivado. Se no exemplo acima o valor do material era 50 thalers e o do instrumento 10, agora que o instrumento foi desgastado em 5 thalers, o valor do material é de 55 e do instrumento 5. Se os instrumentos desapareceram por completo, o valor do material atinge 60. Esse é o elemento do processo de produção simples. Os instrumentos ou o instrumento não foi consumido fora do processo de produção, como salário. Vamos agora ao segundo pressuposto. Capital original 100 thalers. Valor inalterado 80 thalers. Valor reproduzido para salário 20 thalers. Mais valor da produção 10 thalers. Soma total 110 thalers. Se o trabalhador produz 30 thalers em 12 horas, produz 2 2/4 de thalers por hora, 20 thalers em 8 horas e 10 thalers em 4 horas. 10 thalers são 50% de 20 thalers, assim como as 4 horas são 50% de 8 horas. O valor excedente igual a 4 horas, 1/3 da jornada ou 10 thalers de valor excedente. Portanto, tabela. Número 1. Capital original em thalers 100. Valor inalterado em thalers 80. Valor reproduzido para salário em thalers 20 thalers 8 horas. Mais valor da produção em thalers 10. Soma total em thalers 110. Tempo e valor excedente 4 horas ou 10 thalers. Porcentagem sobre o trabalho objetivado e trocado, 50%. No primeiro caso, assim como no segundo, o lucro sobre o capital total de 100 thalers é igual a 10%, mas no primeiro caso, o mais valor efetivo que o capital obtém no processo de produção é de 25%, no segundo, de 50%. Os pressupostos nos números 2 são em si tão factíveis quanto no número 1. Porém, quando relacionados um ao outro, os pressupostos do número 2 parecem absurdos. Material e instrumentos foram elevados de 60 para 80, a produtividade do trabalho caiu de 4 1/6 thalers por hora para 2 3/4 e o mais valor aumentou 100%.
Mas, supondo que a despesa adicional em salário exprime, no primeiro caso, mais jornadas de trabalho e no segundo caso, menos, o pressuposto está correto. Seria em si indiferente o fato de que caiu o salário necessário, vale dizer, o valor do trabalho expresso em tálers, o valor do trabalho expresso em tálers. Seja expresso o valor de 1 hora de trabalho em 2 ou 4 tálers. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, o produto de 12 horas de trabalho é trocado na circulação por 12 horas de trabalho e, em ambos os casos, o trabalho excedente aparece como mais valor. A absurdidade do pressuposto resulta do fato de que, primeiro, nós estabelecemos o máximo de tempo de trabalho como 12 horas, portanto, não podemos introduzir mais ou menos jornada de trabalho. Segundo, quanto mais fazemos crescer o capital de um lado, tanto mais nós só fazemos diminuir o tempo de trabalho necessário, mas temos de reduzir o seu valor quando o valor é o mesmo. No segundo caso, ao contrário, o preço teria de subir. O fato de que o trabalhador pode viver com menos trabalho, que produz mais nas mesmas horas, teria de se evidenciar não na redução dos tálers por hora de trabalho necessário, mas no número de horas de trabalho necessário se o trabalhador recebe, por exemplo, 4/6 tálers. Como no primeiro exemplo, mais o valor de uso desse valor que tem de ser constante para exprimir valor, não preço. Tivesse se multiplicado de tal forma que o trabalhador não precisasse mais, como no primeiro caso, de 9 3/5 horas para a produção de sua capacidade de trabalho viva, mas só de 4 horas, isso teria de se expressar no excedente de valor. No entanto, conforme as condições que estabelecemos, temos aqui variável o valor inalterado. Inalterado os 10% que aqui são constantes percentuais dele. No primeiro caso, temos o valor inalterado menor do que no segundo caso, e o produto total do trabalho maior, porque quando uma parte constitutiva de 100 é menor, a outra tem de ser maior, e porque ao mesmo tempo a fixidez do tempo de trabalho absoluto é a mesma, como além disso o produto total do trabalho diminui na proporção em que o valor inalterado aumenta, e aumenta na proporção em que este diminui. Obtemos, para o mesmo tempo de trabalho, menos produto absoluto do trabalho, na mesma proporção em que é utilizado mais capital. Isso seria inteiramente correto, porque quando de uma dada soma, tal como 100, é despedido mais em valor inalterado, menos pode ser despedido em tempo de trabalho. E por essa razão, relativamente ao capital despendido, menos valor novo pode ser criado. Nesse caso, entretanto, o tempo de trabalho não deve ser fixado como aqui, ou, se é fixado, o valor da hora de trabalho não pode ficar menos como aqui, o que é impossível se aumentam o valor inalterado e o mais valor. O número de horas trabalhadas teria de diminuir, mas isso é pressuposto em nosso exemplo. Supomos no primeiro caso que em 12 horas de trabalho são produzidos 50 tálers, no segundo só 30 tálers. No primeiro fazemos o trabalhador trabalhar 9 3/5 de horas, no segundo só 6 horas. Muito embora ele produza menos por hora, é absurdo. Todavia, concebido de forma diferente, não há algo correto nesses números. O valor novo absoluto não diminui, embora o relativo aumente. Tão logo entra mais material e instrumento proporcionalmente ao trabalho nas partes constitutivas do capital. Em relação a um capital dado, é utilizado menos trabalho vivo, em consequência, mesmo se o excedente desse trabalho vivo acima de seus custos é maior. E por isso amplia-se justamente a porcentagem em relação ao salário, a porcentagem em relação ao capital efetivamente consumido. O valor novo absoluto não fica por necessidade relativamente menor do que no capital que utiliza menos material de trabalho e instrumento. Esse é, de certo, o aspecto principal na alteração do valor inalterado como valor pelo processo de produção, e mais trabalho vivo, justo porque é utilizado relativamente mais trabalho vivo. O aumento da força produtiva corresponde então ao aumento do instrumento de trabalho, porque o seu mais valor não guarda nenhuma relação com seu valor de uso, com sua força produtiva, da mesma maneira que, no modo de produção anterior, e o simples aumento da força produtiva cria mais valor, muito embora de forma alguma na mesma proporção numérica. O aumento da força produtiva, que tende a se expressar no aumento do valor do instrumento, do lugar que ocupa nos gastos do capital, traz necessariamente consigo o aumento do material,
que mais material tem de ser elaborado de modo que possa ser reproduzido mais produto. Mas o aumento da força produtiva também se refere à qualidade. De fato, refere-se exclusivamente à quantidade para um dado produto de qualidade determinada. Refere-se exclusivamente à qualidade para uma determinada quantidade dada. Pode referir-se a ambas, embora haja agora menos trabalho necessário proporcionalmente ao trabalho excedente, menos trabalho do que, em geral, é necessário, menos trabalho vivo, em geral, em relação ao capital, ao seu mais-valor, não pode aumentar, embora ele diminua proporcionalmente ao capital total, portanto, embora a assim chamada taxa de lucro diminua. Suponha, por exemplo, um capital de 100 thalers, seja o material originalmente de 30, instrumento 30, nota total 60 do valor invariável, salário igual a 40 ou 4 jornadas de trabalho, lucro 10. Nesse caso, o lucro é um valor novo e de 25% sobre o trabalho objetivado no salário e de 10% em relação ao capital. Suponha agora que o material passa a 40 thalers e o instrumento a 40. A produtividade dobra, de modo que são necessárias somente 2 jornadas de trabalho igual a 20 thalers. Suponha agora que o lucro absoluto é menor que 10 thalers, o lucro sobre o capital total. O lucro sobre o trabalho empregado não pode ser maior que 25%. Não pode ser, no caso em questão, mais que a quarta parte de 20. Na verdade, a terça parte de 20 é 6 2/3, portanto menos que 10, mas é 33 1/3 sobre o trabalho utilizado, ao passo que no caso anterior era só 25%. No final temos aqui somente 106 2/3, ao passo que antes tínhamos 110. E apesar disso, com a mesma soma, sem o trabalho excedente. O ganho adicional é maior em relação ao trabalho utilizado que no primeiro caso, mas como é utilizado em termos absolutos, menos 50% de trabalho, ao passo que o lucro maior sobre o trabalho utilizado é só 8 1/3 a mais que no primeiro caso. O resultado absoluto tem de ser menor e, por conseguinte, também o lucro sobre o capital total, pois 20 vezes 33 1/3 é menor que 40 vezes 25. Esse caso como um todo é improvável e não vale como exemplo geral na economia, pois aqui são pressupostos o aumento do instrumento de trabalho e o aumento do material elaborado, apesar do número de trabalhadores ter diminuído não só em termos relativos, mas também absolutos. Naturalmente, se 2 fatores igual a 1/3, um tende a diminuir quando o outro aumenta, mas aumenta em valor do instrumento de trabalho em sua participação no capital e aumento em valor de material de trabalho em redução relativa do trabalho pressupõe, em geral, divisão do trabalho e, por conseguinte, aumento dos trabalhadores, pelo menos em termos absolutos, embora não proporcionalmente à grandeza do capital utilizado. Todavia, suponha, por exemplo, no caso da máquina litográfica, que qualquer um pode usar para tirar cópias de litografias, que o valor do instrumento primeiro inventado fosse maior que o valor antes empregado por 4 trabalhadores, antes que estas coisas práticas fossem inventadas, suponha que ela necessite somente 2 trabalhadores. Aqui, como no caso de muitas máquinas que são um tipo de instrumento, não se trata de forma alguma de uma divisão do trabalho mais extensa, mas, ao contrário, que a divisão qualitativa desaparece. Suponha que, originalmente, instrumentos tivessem só um valor de 30 thalers, mas que o trabalho necessário para o capitalista obter lucro fosse de 4 jornadas de trabalho. Há máquinas, por exemplo, tubulação e de aquecimento a ar, em que o trabalho, enquanto tal, desaparece inteiramente, exceto em um ponto. A tubulação é aberta em um ponto para alimentar a tubulação restante. Não é necessário nenhum trabalhador. Em geral, esse é o caso. Veja Babbage. Dos transmissores de energia, nota 98. Marx provavelmente se refere às máquinas que têm por objeto simplesmente transmitir energia e executar um trabalho, da produção do livro de Babbage, extratada em 1845, ver Charles Babbage, Paris, Bachelier, 1833, página 21 a 22. Em que a energia antes era transmitida em forma material de um lugar a outro, por tantos trabalhadores, há pouco por foguistas. A transmissão de um espaço a outro, que agora se tornou processo físico, aparecia como trabalho de tantos e quantos trabalhadores.
Se o litógrafo usa essa máquina como fonte de lucro, como capital, não como valor de uso, o material aumenta necessariamente, porque ele pode reproduzir mais litografias no mesmo tempo. E justamente daí vem seu lucro. Esse litógrafo usaria, portanto, um instrumento de 40 thalers, material de 40, 2 jornadas de trabalho, 20, que lhe rendem 33,1%. E 6, 2/3 sobre 20 de tempo de trabalho, objetivado de modo que o seu capital, que como o do outro considere de 100 thalers, rende-lhe só 6, 2/3%. Mas ele ganha 33,1% sobre o trabalho utilizado. O outro ganha 10% sobre o capital, mais 25% sobre o trabalho utilizado. O valor obtido sobre o trabalho utilizado pode ser menor, mas os lucros sobre o total ou todo o capital total são maiores quando os demais componentes do capital são proporcionalmente menores. Não obstante, o negócio com os 6, 2/3% sobre o capital total e 33,1% sobre o trabalho utilizado poderia vir a ser mais lucrativo do que originalmente baseado em 25% do trabalho e 10% do lucro sobre o capital total. Suponha, por exemplo, que os cereais, etc., aumentaram tanto que a subsistência do trabalhador aumentou 25% em valor. As 4 jornadas de trabalho custariam agora ao primeiro litógrafo 50 thalers, em lugar de 40. Seus instrumentos e material continuariam os mesmos, 60 thalers. Consequentemente, ele teria de desembolsar um capital de 110 thalers. Com um capital de 110, seu lucro sobre os 50 thalers por 4 jornadas de trabalho seria de 12,25%. Nota 99. Marx pressupõe aqui que a taxa do mais-valor, depois do encarecimento da capacidade de trabalho, permaneceu a mesma, que, portanto, ela ficou igual a 25% para o capital primeiro e a 33,1% para o capital 2. Isso só é possível se a jornada de trabalho tiver se tornado proporcionalmente mais longa, com base em seu pressuposto. Esse cálculo aritmético de Marx e os seguintes são mais uma vez inexatos. Em lugar de 12 thalers, deveria constar 12,5 thalers. 25% de 50 igual a 12,5. Há outros erros de cálculo similares no texto editado. Eles são deixados tal como figuram no manuscrito, sem serem indicados em cada caso. Logo, 12 thalers sobre 110, 9,1/6%. Sobre o capital de 110. O outro litógrafo, máquina 40, material 40, mas as 2 jornadas de trabalho em lugar de 20 lhe custariam 25% a mais. 25. Portanto, ele teria de desembolsar 105 thalers. Seu mais-valor sobre o trabalho seria de 33,1%. 1/3, logo, 8,1/3. Desse modo, sobre 105 ele ganharia 8,1/3, 13,1/8%. Suponha então, em um ciclo de 10 anos, 5 outonos ruins e 5 bons. Nas proporções médias acima, nesse caso, nos 5 anos iniciais, o primeiro litógrafo teria ganho 50 thalers de juro em comparação ao segundo. Nos outros 5 anos, 45, 5/6 de thalers. No total, 95, 5/6 de thalers. Juros médios nos 10 anos, 9, 7, 12 thalers. 12avos de thalers. O outro capitalista teria ganho nos primeiros 5 anos 31,1/3 de thalers. Nos outros 5 anos, 65, 5/8, no total de 96, 23, 24avos de thalers. A média nos 10 anos, 9, 87, 120avos de thalers. Como no primeiro ou no número 2 processa mais material ao mesmo preço, ele o fornece mais barato. Seria possível replicar que ele fornece mais caro porque desgasta mais instrumento. Sobretudo porque a proporção em que gasta mais do valor da máquina é a mesma em que usa mais material. Contudo, na prática, não é verdade que as máquinas se desgastam na mesma medida, que têm de ser substituídas no mesmo período em que se processam mais material. Todavia, nada disso vem ao caso nesse ponto, seja constante a proporção entre os valores da máquina e do material nos 2 casos supostos. O exemplo só adquire importância se supomos um capital menor que emprega mais trabalho e menos trabalho material e maquinaria, mas que ganha uma porcentagem maior sobre o capital total, e um capital maior que emprega
mais maquinaria, mais material e proporcionalmente menos jornadas de trabalho, mas a mesma quantidade em termos absolutos e que ganha um percentual menor sobre o total porque menor o trabalho, que é mais produtivo porque utilizou a divisão do trabalho, etc. Tem-se de admitir, nesse caso, que o valor do uso da máquina, o que não estava suposto acima, é consideravelmente maior que o seu valor, que sua desvalorização a serviço da produção não é proporcional ao seu aumento da produção. Portanto, como anteriormente uma prensa, em um caso máquina impressora, mas manual, no segundo, máquina de imprimir automática. O capital 1 de 100 thalers utiliza 30 de material, 30 de prensa manual de trabalho, 4 jornadas de trabalho, igual a 40 thalers, ganho de 10%, logo 25% sobre o trabalho vivo, 1/4 de tempo excedente. O capital 2 de 200 thalers utiliza 100 de material, 60 de prensa, 4 jornadas de trabalho, igual a 40 thalers, lucro sobre as 4 jornadas de trabalho de 13 1/3 de thalers. Uma jornada de trabalho e 1/3, ao passo que, no caso 1, só uma jornada de trabalho. Soma total 413 1/3 de thalers. Vale dizer 3 1/3%, ao passo que, no primeiro caso, era de 10. Todavia, nesse segundo caso, o mais-valor sobre o trabalho utilizado é de 3 1/3, no primeiro somente 10. No primeiro, 4 jornadas em 4 dias criam uma jornada de trabalho excedente. No segundo, 4 jornadas criam uma jornada e 1/3 de excedente. Mas a taxa de lucro sobre o capital total é inferior a 1/3 ou 33 1/3% ao primeiro. A soma total do lucro é 1/3 maior. Admitamos agora que os 30 thalers e os 100 de material sejam papel de impressão, que os instrumentos se desgastam no mesmo período em 10 anos ou 1/10 por ano. Assim, o número 1 tem de repor 1/10 de 30 thalers de instrumento. 3. No número 2, 1/10 de 60. 6. Em ambos os casos, o instrumento não entra mais que essa proporção na produção anual. As 4 jornadas de trabalho podem ser encaradas como jornadas de 3 meses, acima consideradas. O capital 1 vende 30 folhas impressas por 30 thalers de material, mais 3 de instrumento, mais 50 tempo de trabalho objetivado. Nota 100 e 101, igual a 83. Nota 100. Aqui começa outra vez a série de erros de cálculo. Em lugar de 413 1/3, deveria constar 213 1/3. Em lugar de 3 1/3%, 6 2/3%. No texto que se segue, somam-se a esses erros outros cálculos inexatos sobre o preço unitário da folha impressa. Nota 101. Acima dessas palavras, sem indicação de inserção, tempo de produção. Capital 2. Vende 100 folhas impressas por 100 thalers de material, mais 6 de instrumento, mais 53 1/3, igual a 159 1/3. Capital 1 vende 30 folhas impressas por 83 thalers, uma folha impressa por 83 sobre 30 avos de thalers, igual a 2 thalers e 23 Silbergroschen. Nota da tradução. Antiga moeda de prata alemã, cujo valor corresponde a 1/30 do thaler. É provável que a pronúncia do nome dessa moeda esteja incorreta. Capital 2. Vende 100 folhas impressas por 159 thalers e 10 Silbergroschen, uma folha impressa por 159 thalers e 10 Silbergroschen dividido por 100, por 1 thaler. 9 Silbergroschen e 10 Pfennig. É claro, portanto, que o capital 1 está fodido, porque vende infinitamente mais caro. Agora, embora no primeiro caso o lucro sobre o capital total tenha sido 10% e no segundo só 6, 2/3%, o primeiro capital recebeu somente 25% sobre o tempo de trabalho, ao passo que o segundo recebeu 33 1/3. No capital 1 é maior a proporção do trabalho necessário no capital total utilizado e por isso o trabalho excedente, apesar de menor em termos absolutos que no capital 2, aparece como taxa de lucro maior sobre o capital total menor. 4 jornadas de trabalho em 60 thalers é mais do que 4 em 160.
No primeiro, tem-se uma jornada de trabalho por um capital existente de 15. No segundo, uma jornada por 40. Mas no segundo capital, o trabalho é mais produtivo, o que é posto tanto pela maior quantidade de maquinaria. Daí também o espaço maior que ocupa dentre os valores do capital, quanto pelo maior material, e em que se expressa a jornada de trabalho que trabalha mais tempo excedente, e em consequência processa mais material no mesmo tempo. Cria mais tempo excedente relativo, portanto condicionado pelo desenvolvimento da força produtiva. No primeiro caso, o tempo de trabalho excedente é de 1/4, no segundo de 1/3. Por conseguinte, cria no mesmo tempo mais valores de uso, bem como um maior valor de troca. Esse último, entretanto, não na mesma proporção que o primeiro, porque, como vimos, o valor de troca não cresce na mesma proporção numérica que a produtividade do trabalho. Nota 102. Ver página 266. Por isso, o preço fracionário é menor que o preço total da produção. O preço fracionário multiplicado pelo quantum dos preços fracionários produzidos é maior. Agora, se tivéssemos suposto uma soma total da jornada de trabalho maior em termos absolutos que no número 1, embora relativamente menor, a coisa seria ainda mais surpreendente. O lucro do capital maior, o capital que trabalha com mais maquinaria, parece, por isso, inferior ao lucro do capital menor, o capital que trabalha relativo ou absolutamente com mais trabalho vivo, e precisamente porque o lucro maior sobre o trabalho vivo parece menor quando dividido por um capital total, em que o trabalho vivo utilizado é uma fração muito pequena do total, parece inferior ou menor ao lucro sobre o trabalho vivo. Lucro cuja proporção é maior em um capital total menor. Mas o fato de que a proporção em número 2 é tal que mais material pode ser processado e maior parte do valor é aplicada em instrumento de trabalho é simplesmente a expressão da produtividade do trabalho. Essa é, portanto, a famosa questão central do infeliz Bastiat. Nota 103, via Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Guillemot, 1850, páginas 130 a 131 e 133 a 157. Que tinha se convencido firmemente sobre isso. O senhor Proudhon não soube como lhe responder, de que porque a taxa de lucro sobre o capital total maior e mais produtiva parece menor, a parte do trabalhador ficou maior precisamente quando, ao contrário do seu tempo de trabalho excedente, ficou maior. Ricardo parece também não ter entendido a coisa, pois, do contrário, ele não teria explicado a periódica queda do lucro simplesmente pelo aumento dos salários, provocado pela elevação dos preços dos cereais, e com isso da renda. Mas, na verdade, o mais-valor, na medida em que ele é de fato o fundamento do lucro, mas também é diferente daquilo que é comumente chamado de lucro, jamais foi desenvolvido. O infeliz Bastiat teria dito nesse caso que, como no primeiro exemplo o lucro 10% e no segundo só 3 1/3%, 1,33, deixamos de lado a percentagem. Nota 104. Marx escreveu primeiro 1/33 1/3 e depois apagou a fração 1/3, que estava no denominador. Todos esses cálculos são incorretos. Em lugar de 3 1/3, deveria constar 6 2/3. Ver correção na página 307. Em lugar de 33 1/3, simplesmente 1/30. E quando se parte como se deve de 6 2/3, a fração não é de 1/30, mas de 1/15. De acordo com isso, nesta página deveria constar apenas 14/15 em lugar de 32 33. O trabalhador recebe 9/10 do primeiro caso e 32/33 no segundo. A proporção não é correta em nenhum dos dois casos, tampouco a sua relação recíproca. Nota 105. Ver David Ricardo. Terceira edição, Londres, Murray, 1821, em especial capítulo 6, páginas 119 a 122, edições portuguesas, Princípios da Economia Política e de Tributação, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. No que diz respeito agora a outra relação do valor novo do capital com o capital como valor total e indiferente, assim o capital se apresentava para nós antes que fôssemos para o processo de produção, e é assim que ele tem de se apresentar no final do processo de produção.
Ela deve ser desenvolvida em parte sobre a rubrica do lucro, na qual o novo valor ganha uma nova determinação, em parte sobre a rubrica da acumulação. Nesse ponto, trata-se sobretudo de desenvolver a natureza do mais-valor como equivalente do tempo de trabalho absoluto ou relativo posto em ação pelo capital para além do tempo de trabalho necessário. O fato de que, no ato de produção, o consumo da parte constitutiva do valor, que consiste de instrumento, não pode de forma alguma distinguir um instrumento de produção do material, aqui onde ainda só se trata de explicar o por do mais-valor, a autovalorização resulta simplesmente de que esse consumo pertence ao próprio processo de produção simples, e, portanto, mesmo neste último, para que ele tenha a capacidade de recomeçar a partir de si mesmo, o valor do instrumento consumido, seja do próprio valor de uso simples, seja do valor de troca, se a produção passou a divisão do trabalho e pelo menos o excedente é trocado, tem de se encontrar de novo no valor de uso ou no valor de troca do produto. O instrumento perde seu valor de uso na mesma medida em que ajuda a elevar o valor de troca da matéria-prima e serve como meio de trabalho. Esse ponto realmente tem de ser investigado, porque é de fundamental importância a diferenciação entre o valor invariável, como uma parte do capital que fica conservada, o outro é que é reproduzido para o capital do ponto de vista da produção efetiva do trabalho produzido, e o valor novo que é produzido. Agora é hora de acabar com a questão referente ao valor resultante do crescimento das forças produtivas. Vimos, nota 106, ver página 270 a 275. Um mais-valor não só um maior valor de uso. É criado como no caso do aumento absoluto do trabalho excedente. Se é dado um determinado limite, digamos, por exemplo, que o trabalhador só precisa de meio dia para produzir os seus alimentos para um dia inteiro, caso seja atingido o limite natural em que o trabalhador fornece trabalho excedente com um dado quantum de trabalho, um aumento do tempo de trabalho absoluto só é possível se mais trabalhadores são empregados simultaneamente. Se a jornada de trabalho efetiva se multiplica simultaneamente, em lugar de ser apenas prolongada, o trabalhador individual, de acordo com o pressuposto, só pode trabalhar 12 horas. Caso deva ser obtido o tempo excedente de 24 horas. Tem de ser colocado 2 trabalhadores. Nesse caso, antes de entrar no processo de valorização, o capital tem de comprar 6 horas de trabalho a mais na troca com o trabalhador. Portanto, tem de ceder uma parte maior de si mesmo. Por outro lado, tem de despender, em média, mais material a ser processado, abstraindo do fato de que o trabalhador excedente tem de estar disponível, que a população trabalhadora tem de ter aumentado. Portanto, a possibilidade de continuação do processo de valorização nesse caso depende de uma prévia acumulação do capital, considerada sob uma ótica da existência material. Se, ao contrário, cresce a força produtiva e, por conseguinte, o tempo excedente relativo, do presente ponto de vista, ainda é possível considerar que o capital é produtor direto de alimentos, matéria-prima. É necessário uma despesa menor para salário e o crescimento imaterial é criado pelo próprio processo de valorização. Mas essa questão se refere mais propriamente à acumulação dos capitais. Voltemos agora ao ponto há pouco interrompido, nota 107, ver páginas 276 e 282. A produtividade crescente aumenta o valor excedente, ainda que não aumente a soma absoluta dos valores de troca. Ela aumenta os valores porque cria um novo valor como valor. Cria um valor que não deve ser simplesmente trocado como equivalente, mas deve se afirmar. Em uma palavra, mais dinheiro. A questão é, a produtividade crescente também aumenta em a soma dos valores de troca? No fundo, isso é admitido, já que Ricardo também admite que a acumulação dos capitais que com a acumulação dos capitais crescem as poupanças e, consequentemente, os valores de troca que são reproduzidos. Nota 108, ver página 274 a 275 e 278 a 279. O crescimento das poupanças nada mais significa que o crescimento de valores autônomos, do dinheiro, mas a demonstração de Ricardo contradiz a sua própria afirmação. Nosso velho exemplo, nota 100, ver páginas 245 a 249, 272 a 276,
282 a 283 e 292 a 297. 100 thalers de capital, 60 thalers de valor inalterado, 40 de salário, produz 80. Logo, produto igual a 140 thalers. Novamente, fica patente aqui que o valor excedente sobre a totalidade do capital é igual à metade do novo valor produzido, porque uma metade deste valor é igual ao trabalho necessário. A proporção desse valor excedente, que é sempre igual ao tempo excedente, portanto igual ao produto total do trabalho ou do trabalhador, a parte que compõe o seu salário depende, primeiro, da proporção entre a parte inalterada do capital e a produtiva. Segundo, da proporção entre o tempo de trabalho necessário e o tempo excedente. No caso anterior, a produção do tempo excedente ao necessário é 100%, perfaz 40% do capital de 100 thalers, por conseguinte, terceiro depende não só da proporção indicada em segundo, mas da grandeza absoluta do tempo de trabalho necessário. Se a parte inalterada do capital de 100 thalers fosse 80, a parte trocada pelo trabalho necessário seria igual a 20. E se esse trabalho necessário criasse 100% de tempo excedente, o lucro do capital seria de 20%. Mas se o capital fosse 200 thalers, com a mesma proporção entre parte constante e variável, nota 110, esses termos para as duas partes fundamentalmente distintas do capital aparecem aqui pela primeira vez. A saber, 3 quintos por 2 quintos, a soma seria 280, o que corresponde a 40%. Nesse caso, a quantidade absoluta do lucro cresceria de 40 thalers para 80, mas a proporção permaneceria 40% se ao contrário os 200 tivessem novamente, digamos, o elemento constante de 120, um quantum de trabalho necessário de 80, mas este último aumentasse só 10%, logo em 8 thalers, a soma total seria igual a 208 thalers, portanto, lucro de 4%. Se ele aumentasse só 5%, o total da soma seria 205, portanto, 2,5%. Seja esse valor excedente de 40 thalers o tempo do trabalho absoluto. Suponha que a produtividade duplica-se se 40 de salário fornecem 8 horas de trabalho necessário, o trabalhador pode agora produzir em 4 horas um dia inteiro de trabalho livre. Nota 111, na página 292 a 293, Marx partiu do pressuposto de que a jornada de trabalho igual a 8 horas, agora ele fixa igual a 12. O tempo excedente crescia então em 1/3, antes 2/3 de um dia para produzir um dia inteiro, agora 1/3 de um dia. Do produto da jornada de trabalho, 2/3 seriam mais valor, e se a hora do trabalho necessário fosse 5 thalers, 5 vezes 8 igual a 40. Ele, o trabalhador, só precisaria agora de 5 vezes 4 igual a 20. Caberia ao capital, portanto, um ganho excedente de 20 thalers, a saber 60 em lugar de 40. No final, 140 thalers, dos quais 60 ao valor constante, 20 igual ao salário de 60, igual ao ganho excedente. Com 80 thalers de capital, o capitalista pode começar a produção de novo. Suponha que o capitalista A, no mesmo nível da antiga produção, aplica o seu capital de 140 thalers em uma nova produção. De acordo com a proporção inicial, ele precisa de 3 quintos para a parte invariável do capital. Logo, 3 vezes 140 quintos igual a 3 vezes 28, que é igual a 84, restando 56 para o trabalho necessário. Antes ele aplicava 40 para o trabalho, agora 56, 2 quintos de 40 a mais. Logo, o seu capital no final é igual a 84 mais 56, que é igual a 196 thalers. Suponha que o capitalista B, no nível da produção aumentada, aplica igualmente os 140 thalers para uma nova produção. Se ele precisa de um capital de 80, de 60 como valor invariável, de apenas 20 para o trabalho, então, de um capital de 60, precisa de 45 para o valor invariável e de 15 para o trabalho. Logo, a soma seria igual a 60 mais 20 igual a 100. E segundo, 45 mais 15 igual a 75. Por conseguinte, o seu trabalho ou resultado total seria 175 thalers. Nota 112. Marx abandona aqui o pressuposto de que o capitalista B produz com produtividade do trabalho duplicada. De acordo com o pressuposto anterior, os cálculos deveriam ser: logo, a soma é primeiro igual a 60, 20 mais 60 igual a 140, e segundo, 45, 15, 45 igual a 105. Por conseguinte, o seu resultado total é de 245. O número 224, indicado na página 295, se aproxima mais de 245 do que 175, que figura nessa página. Ao passo que o primeiro capitalista seria igual a 196.
O aumento da produtividade do trabalho nada mais significa que o mesmo capital cria o mesmo valor com menos trabalho, ou que o trabalho menor cria o mesmo produto com um capital maior. Menos trabalho necessário produz mais excedente de trabalho. E o trabalho necessário ser menor em relação ao capital para o seu processo de valorização é evidentemente a mesma coisa de o capital ser proporcionalmente maior do que o trabalho necessário que ele põe em movimento, pois o mesmo capital põe mais trabalho excedente em movimento, logo menos trabalho necessário. Se é pressuposto, como em nosso caso, que o capital permanece o mesmo, que em ambos recomeçam com 140 talhas no mais produtivo, tem de caber uma parte maior do capital, a saber, a sua parte invariável. No mais improdutivo, uma parte maior do trabalho. Por isso, o primeiro capital de 140 põe em movimento um trabalho necessário de 56, e este trabalho necessário supõe para o seu processo uma parte invariável do capital de 84. O segundo põe em movimento um trabalho de 20 mais 15 igual a 35, e um capital invariável de 60 mais 45, que é igual a 105. E do que foi desenvolvido antes, segue-se também que o aumento da produtividade não aumenta o valor, à mesma medida que ele aumenta a si mesmo. No primeiro caso, como já exposto anteriormente, nota 113, ver página 292 e 295, o valor novo absoluto é maior que no segundo, porque a massa do trabalho aplicado é maior em relação ao capital invariável, ao passo que no segundo caso essa massa é menor, exatamente porque o trabalho é mais produtivo. Somente a diferença no valor novo, que no primeiro caso era só de 40 talents, no segundo de 60, impede que o primeiro capitalista possa recomeçar a produção com o mesmo capital, como no segundo caso, pois uma parte do valor novo de ambos os lados tem de entrar na circulação como equivalente para que o capitalista viva e viva precisamente do capital. Se ambos consomem 20 talers, o primeiro começa um novo trabalho com um capital de 120, o outro também com 120, etc. Ver acima. Nota 114, ver página 294 a 295, por isso os dois capitalistas iniciam o segundo ciclo com 120 talers, porque o capitalista A iniciou o primeiro ciclo com 100 talers, após a duplicação da produtividade pelo capitalista B, e o capitalista B somente com 80 talers, 60 capital e 20 de mais valor. Retornar mais uma vez a tudo isso, mas a questão de como o valor novo criado pela maior força produtiva se relaciona ao valor novo criado pelo trabalho aumentado em termos absolutos pertence ao capítulo da acumulação e do lucro. Por essa razão, também se diz da maquinaria que ela economiza trabalho. Todavia, a simples economia de trabalho não é, como Lauderdale observou corretamente, o realmente característico, porque com a ajuda da maquinaria o trabalho humano faz e cria coisas que absolutamente não poderia criar sem ela. Nota 115, James Lauderdale, tradução Langetier de Lavis, Paris, Dentoul, 1808, página 119 a 120. O último aspecto se refere ao valor do uso da maquinaria. A economia do trabalho necessário e a criação do trabalho excedente são o característico. A maior produtividade do trabalho se expressa no fato de que o capital tem de comprar menos trabalho necessário para criar o mesmo valor e maiores quanta de valores de uso, ou de que um trabalho necessário menor cria o mesmo valor de troca, valoriza mais material e uma massa maior de valores de uso. Por conseguinte, o crescimento da força produtiva supõe, se o valor total do capital permanece o mesmo, que a sua parte constante, consistindo em material e máquinas, cresce em relação à variável, em relação à parte do capital que se troca com o trabalho vivo e que forma o fundo do salário, o que se apresenta ao mesmo tempo como uma menor quantidade de trabalho que põe em movimento um maior quantum de capital. Se cresce o valor total do capital, que entra no processo de produção, o fundo do trabalho, essa parte variável do capital, tende a diminuir relativamente, comparado à proporção que existiria caso a produtividade do trabalho, ou seja, a relação do trabalho necessário com o trabalho excedente, tivesse permanecido a mesma. Admita que no caso anterior o capital 100 talers tivesse sido capital agrícola, 40 talers de semente, adubo, etc., 20 talers de instrumento de trabalho e 40 de trabalho assalariado no antigo nível da produção. Suponha que esses 40 talers igual a 4 dias de trabalho necessário, estes criam a soma de 140 no antigo nível da produção.
Suponha que a fertilidade dobre, seja pelo aperfeiçoamento do instrumento, seja por melhores fertilizantes, etc. Nesse caso, o produto tem que ser igual a 140 táleres, supondo que o instrumento se desgaste totalmente. Admita que a fertilidade duplique de maneira que o preço da jornada de trabalho necessário caia pela metade, ou que só 4 meias jornadas de trabalho necessário, 2 inteiras, sejam requeridas para produzir 8. 2 jornadas de trabalho para produzir 8 é o mesmo que 1/4 ou 3 horas de trabalho necessário para cada jornada de trabalho. Em lugar de 40 táleres, o arrendatário agora teria de gastar tão somente 20 pelo trabalho. Nota 116. No sentido do verbo inglês, to spend, pagar, despender, gastar. No final do processo, portanto, as partes constitutivas do capital se modificam. Dos 40 originais de sementes, etc., que tem agora um valor de uso duplicado, 20 de instrumentos de trabalho e 20 de trabalho. 2 jornadas de trabalho inteiras. Antes, a relação da parte constante do capital para com a variável igual a 60 por 40, igual a 3 por 2. Agora, igual a 80 por 20 ou 4 por 1. Se consideramos o capital como um todo, a proporção do trabalho necessário era 2/5, agora 1/5. Nota da tradução. Há um equívoco nessa relação entre capital constante e capital variável. Claramente, com esses números, 80 para capital constante e 20 para variável, Marx quer manter o capital total do novo capital igual a 100 táleres. Porém, isso não funciona, uma vez que a duplicação da produtividade, que se reflete na queda pela metade do valor da força de trabalho, faz com que o novo capital tenha de gastar apenas 20 táleres com trabalho. Há ainda a questão do valor dos elementos constitutivos do capital constante, supondo-se que tenham sido afetados pelo aumento da produtividade. O mesmo dispêndio em capital constante compraria mais semente, etc. No entanto, abstraindo este último ponto, que é o que Marx parece fazer, resta o erro referente à nova relação entre capital constante e variável, que deveria ser de 60 para 20 em lugar de 80 para 20, como figura no texto. Naturalmente, os erros que se seguem são decorrentes deste. No desdobramento do exemplo, porém, o equívoco é corrigido. Cabe lembrar que esta edição se propõe corrigir todos os erros de cálculo cometidos pelo autor em seus manuscritos. Nota da tradução. Se o arrendatário pretendesse agora continuar a empregar o trabalho na relação anterior enquanto teria de crescer o seu capital, ou para evitarmos o pressuposto malicioso de que ele continuou a trabalhar com 60 táleres de capital constante e 40 de fundo de trabalho, depois de ter ocorrido a duplicação da força produtiva, com o que se introduzem falsas proporções, embora isso seja de todo correto, por exemplo, no caso do arrendatário, quando as estações duplicam em fertilidade, como é correto para cada industrial, se a força produtiva duplica, não em seu ramo de atividade, mas nos ramos utilizados por ele. Se, por exemplo, a lã crua custasse 50% menos, bem como os cereais, logo o salário e, finalmente, o instrumento, ele continuaria a adiantar, como antes, primeiro 40 táleres em lã crua, mas com o dobro do quantum. 20 em maquinaria, 40 em trabalho. Porque com isso supõe-se, na verdade, que apesar da força produtiva duplicada, o capital continuou a trabalhar de acordo com as mesmas partes constitutivas, a utilizar a mesma quantidade de trabalho necessário sem despender mais em matéria-prima e em instrumento de trabalho. Suponha que só o algodão duplique em força produtiva, a máquina permanecendo igual, assim, isso deverá ser bem mais analisado. Portanto, duplicada a força produtiva, se antes ele precisa despender 40 táleres para trabalho, agora só precisa de 20 táleres. Se é suposto que foram necessários 4 dias de trabalhos inteiros, cada igual a 10 táleres, para criar para ele um excedente de 4 jornadas de trabalhos inteiras, e que esse excedente lhe é proporcionado pela transformação de 40 táleres de algodão em fio, agora ele só precisa de 2 jornadas de trabalho inteiras para criar o mesmo valor, a saber, 8 jornadas de trabalho. O valor do fio expressa antes o tempo excedente de 4 jornadas de trabalho, agora expressa 6. Em outras palavras, cada um dos trabalhadores precisava antes de 6 horas de tempo de trabalho necessário para criar 12 horas. Agora precisa de 3. O tempo de trabalho necessário totalizava 12 vezes 4 igual a 48 horas, ou 4 jornadas de trabalho. Em cada uma dessas jornadas, o tempo excedente igual a meia jornada, 6 horas.
o tempo de trabalho necessário totaliza agora só 12 vezes 2 igual a 24 horas, ou 2 jornadas, 3 horas por jornada. Para produzir o valor excedente, cada um dos 4 trabalhadores tinha de trabalhar 6 vezes 2 horas. Uma jornada, agora ele precisa trabalhar tão somente 3 vezes 2 igual a meia jornada. Dá no mesmo se 4 trabalharam meia jornada ou 2, ou 2, uma jornada inteira. O capitalista poderia demitir 2 trabalhadores. Ele teria mesmo de demiti-los, porque de um determinado quantum de algodão, ele só pode produzir um determinado quantum de fio. Portanto, não poderia mais fazer trabalhar 4 jornadas inteiras, mas só 4 meias jornadas. Todavia, se o trabalhador tem de trabalhar 12 horas para receber 3 horas, o seu salário necessário, se trabalhar 6 horas, ele receberá somente 1h30 de valor de troca. No entanto, se com 3 horas de trabalho necessário ele pode viver 12, com 1h30 só pode viver 6. Por conseguinte, cada um dos 4 trabalhadores, se todos os 4 fossem empregados, só poderia viver meio-dia. Todos os 4 não poderiam ser mantidos com vida como trabalhadores, pelo mesmo capital, mas só 2. Com o antigo fundo do capitalista, poderia pagar 4 trabalhadores para as meias jornadas de trabalho. Nesse caso, ele pagaria duas a mais, e da força produtiva daria um presente aos trabalhadores, visto que só pode empregar 4 meias jornadas de trabalho vivo. Tais possibilidades não acontecem na prática, nem tampouco vêm ao caso aqui, onde se trata da relação de capital enquanto tal. Agora, do capital de 100, 20 talheres são empregados diretamente na produção. O capitalista continua empregando 40 talheres para matéria-prima, 20 para instrumento, logo 60, mas somente 20 talheres para trabalho, 2 jornadas de trabalho. Da totalidade do capital de 80, ele empregava 3/4, 60. Para a parte constante, é só 1/4 para o trabalho, e só 1/4 para o trabalho. Portanto, se ele emprega da mesma maneira os 20 talheres remanescentes, tem-se 3/4 para o capital constante, 1/4 para o trabalho, 15 para o primeiro, 5 para o segundo. Como agora é pressuposto que uma jornada de trabalho igual a 10 talheres, 5 são somente igual a 6 horas, igual a meia jornada de trabalho. Com o valor novo de 20 talheres ganho pela produtividade, o capital só pode comprar mais meia jornada de trabalho para se valorizar na mesma proporção. Ele teria de crescer o triplo, a saber 60, juntamente com os 20, 80, para poder empregar inteiramente os 2 trabalhadores demitidos, ou as 2 jornadas de trabalho empregadas antes. Segundo a nova relação, o capital utiliza 3/4 do capital constante para utilizar 1/4 em fundo de trabalho. Em consequência, com 20 talheres de capital total, 3/4, 15 em capital constante e 1/4 em trabalho, igual a meia jornada de trabalho, que é igual a 5. Da mesma forma, com 4 vezes 20 de capital total, 4 vezes 15 igual a 60 em capital constante, e por isso 4 vezes 5 em salário, igual a 4 meios jornada de trabalho, igual a 2 jornadas de trabalho. Portanto, se a força produtiva do trabalho duplicar de maneira que um capital de 60 talheres de lã crua e instrumento precisa tão somente de 20 talheres de trabalho, 2 jornadas de trabalho, para sua valorização, quando antes precisava de 100 capital total, o capital total teria de crescer de 100 para 160, ou, dito em outros termos, o capital de 80 em questão teria agora de duplicar para manter o trabalho posto fora do trabalho. Mas, pela duplicação da força produtiva, formou-se somente um capital novo de 20 talheres, igual a meio do tempo de trabalho empregado antes. E esse montante só é suficiente para empregar mais meia jornada de trabalho. O capital que antes da duplicação da força produtiva era de 100 talheres e empregava 4 jornadas de trabalho sob o pressuposto de 2/5, igual a 40, era um fundo de trabalho. Teria agora, quando o fundo de trabalho caiu para 1/5 de 100 para 20, igual a 2 jornadas de trabalho, mais a 1/4 de 80. O novo capital ingressando no processo de valorização de subir a 160, 60%, para poder empregar as 4 jornadas de trabalho antigas. Com os 20 talheres subtraídos ao fundo de trabalho, em consequência do aumento da produtividade, ele agora só pode empregar de novo meia jornada de trabalho, caso continue trabalhando com essa totalidade do antigo capital. Anteriormente, com 100 talheres, ele empregava 16/4.
4 jornadas, em jornada de trabalho. Agora pode empregar tão somente 10 quartos. Por conseguinte, se a força produtiva duplica, o capital não precisa duplicar para pôr em movimento o mesmo trabalho necessário. 4 jornadas de trabalho não precisa, portanto, crescer para 200, mas precisa crescer somente o total menos a parte subtraída do fundo de trabalho. 100 menos 20 igual a 80, vezes 2 igual a 160. Por contraste, o primeiro capital de 100 thalers, que antes do aumento da produtividade despendeu 60 em capital constante, 40 em salário, 4 jornadas de trabalho, precisa crescer só de 100 para 150 para empregar mais 2 jornadas de trabalho, a saber, 3 quintos em capital constante e 2 quintos em fundo de trabalho, 20. Desde que se pressuponha que nos dois casos a jornada total de trabalho aumenta 2 dias. Nota 117, de acordo com esta página, no caso do primeiro capital, antes do aumento da força produtiva, não se trata de uma duplicação das 4 jornadas de trabalho empregadas, mas de seu aumento em 2 jornadas. O segundo totalizaria no final 160, o primeiro só 150, da parte do capital subtraída ao fundo de trabalho em consequência do crescimento da força produtiva. Uma parte tem de ser transformada de novo em matéria-prima e instrumento, outra tem de ser trocada por trabalho vivo. Isso só pode se realizar de acordo com as proporções entre as diversas partes postas pela nova produtividade. Não pode mais se realizar na antiga proporção, porque caiu a proporção do fundo de trabalho em relação ao fundo constante. Se o capital de 100 empregava 2 quintos para o fundo de trabalho, 40, e em consequência da duplicação da força produtiva agora emprega tão somente 1 quinto, 20, 1 quinto do capital ficou livre, 20 thalers. A parte empregada de 80 utiliza tão somente 1/4 como fundo de trabalho. Portanto, os 20, da mesma forma, somente 5 thalers, meia jornada de trabalho. O capital total de 100, por conseguinte, emprega agora 2,5, ou 2 jornadas e meia de trabalho, ou teria de crescer para 160 para voltar a empregar 4. Se o capital inicial tivesse sido 1.000 thalers e repartido da mesma maneira, 3 quintos de capital constante, 2 quintos de fundo de trabalho, logo 600 mais 400 seja 400 igual a 40 jornadas de trabalho, jornada de trabalho igual a 10 thalers, duplicando agora a força produtiva do trabalho, portanto, são exigidas 20 jornadas de trabalho para o mesmo produto, igual a 200 thalers. O capital requerido para recomeçar a produção seria de 800, a saber, 600 mais 200 seriam liberados 200 thalers. Empregados destes últimos, da mesma proporção, tem-se 3 quartos de capital constante, 150 mais 1/4 de fundo de trabalho, igual a 50. Por conseguinte, se os 1.000 thalers são inteiramente empregados, tem-se agora 750 de capital constante e 250 de fundo de trabalho igual a 1.000 thalers, mais 250 de fundo de trabalho, seria 25 dias de trabalho. O novo fundo só pode empregar o tempo de trabalho na nova proporção. A 1/4 para empregar todo o tempo de trabalho anterior, ele teria de quadruplicar. O capital liberado de 200 empregava um fundo de trabalho de 50 igual a 5 jornadas de trabalho, 1/4 de tempo de trabalho liberado. A própria parte do fundo de trabalho destacada do capital é empregada como capital, mas só com 1/4 para o fundo de trabalho, exatamente na proporção em que a parte do capital que é fundo de trabalho está para a soma total do capital, portanto, para empregar 20 jornadas de trabalho, 4 vezes 5 jornadas de trabalho. Esse fundo teria de crescer de 50 para 4 vezes 50 igual a 200 thalers. Em consequência, a parte liberada teria de aumentar de 200 para 600. Teria de triplicar, de modo que o novo capital total somasse 800. Desse modo, o capital total seria de 1.600 thalers, do qual 1.200 de parte constante e 400 de fundo de trabalho. Portanto, se o capital de 1.200 continha originalmente um fundo de trabalho de 440 jornadas de trabalho, e se pela duplicação da força produtiva só precisa empregar um fundo de trabalho de 200 para comprar o trabalho necessário, metade do trabalho anterior, nesse caso, o capital teria de crescer em 600 thalers, para empregar a totalidade do trabalho anterior e ganhar ao mesmo tempo ou o mesmo tempo excedente. Ele teria de poder empregar o fundo de trabalho duplicado, a saber, 2 vezes 200 igual a 400, mas como a relação do fundo de trabalho ao capital total agora é de 1/4, isso exigiria do capital, ou um capital total de 4 vezes 400, que é igual a 1.600. O capital total, que seria necessário para empregar o tempo de trabalho anterior, é, portanto, igual ao antigo fundo de trabalho multiplicado pelo denominador da fração que expressa agora a relação do fundo de trabalho
ao novo capital total. Se a duplicação da força produtiva reduziu essa relação de 1/4, x vezes 4. Se a redução, ou se reduziu a 1/3, multiplicado por 3. Se a força produtiva duplicou, o trabalho necessário e, em consequência, o fundo de trabalho se reduzem a meio do seu valor antigo, a metade do seu valor antigo, mas perfazem 1/4 em relação ao novo capital total de 800, ou 1/5 em relação ao antigo capital total de 1000, ou o novo capital total é igual a 2 vezes o antigo capital, a parte liberada do fundo de trabalho, 1000 menos 200 vezes 2 igual a 800, vezes 2 igual a 1600. O novo capital total expressa justamente a soma total do capital constante variável que é necessária para empregar a metade do antigo tempo de trabalho, 1/3, 1/4, etc., 1x avos, conforme a força produtiva tenha aumentado 3 vezes, 4 vezes, x vezes. Logo, 2 vezes o capital para empregá-la inteiramente, ou 3 vezes, 4 vezes, x vezes, ou etc., dependendo da proporção em que cresceu a força produtiva, a que sempre tem de estar tecnologicamente dada a relação inicial das partes do capital entre si. Disso depende, por exemplo, as frações nas quais a multiplicação da força produtiva se expressa como divisão do trabalho necessário. Ou o que dá no mesmo é igual a 2 vezes o número do capital que toma o lugar do antigo na produção em consequência da nova força produtiva, 800 vezes 2, logo se a força produtiva tivesse quadruplicado, quintuplicado, etc., seria 4 vezes ou 5 vezes o novo capital, etc. Se a força produtiva duplica, o trabalho necessário é reduzido a meio. Da mesma forma, o fundo de trabalho. Portanto, se o trabalho necessário totalizou, como no caso acima, do antigo capital de 1.400, 2/5 do capital total agora é 1/5 ou 200. Essa proporção na qual é reduzido é a parte liberada do fundo de trabalho, igual a 1/5 do antigo capital igual a 200. 1/5 do antigo é 1/4 do novo. O novo capital é igual ao capital antigo, mais 3/5 dele. Mas, sobre essas minudências, posteriormente, etc. Pressupostas as mesmas proporções iniciais entre as partes do capital e o mesmo aumento da força produtiva, é totalmente indiferente para as teses gerais se o capital é grande ou pequeno. Uma questão completamente diferente é se as proporções permanecem as mesmas quando o capital aumenta, mas isso faz parte da acumulação. Todavia, isso pressuposto, nós vemos como o capital ou como o aumento da força produtiva altera as proporções nas partes constitutivas do capital, para 100 ou para 1000. Duplicação da força produtiva atua da mesma maneira se nos dois casos havia inicialmente 3/5 de capital constante e 2/5 de fundo de trabalho. O termo fundo de trabalho é usado aqui só por comodidade. Nós ainda não desenvolvemos o capital nessa determinabilidade. Até agora, duas partes, uma trocada por mercadorias, material e instrumento, e a outra por capacidade de trabalho. O novo capital, a parte do antigo capital que assume sua função, é igual ao antigo, a parte liberada do fundo de trabalho. Contudo, essa parte liberada é igual à fração que expressa o trabalho necessário, ou o que dá no mesmo o fundo de trabalho, dividida pelo multiplicador da força produtiva. Desse modo, se o antigo capital é 1000 e a fração que expressa o trabalho necessário do fundo de trabalho é de 2/5, e se a força produtiva duplica, o novo capital que assume a função do antigo é igual a 800, a saber, 2/5 do antigo capital igual a 400. Este dividido por 2, o multiplicador da produtividade igual a 2/10 igual a 1/5 igual a 200. Logo, o novo capital 800 e a parte liberada do fundo de trabalho igual a 200. Nós vimos que nessas circunstâncias um capital de 100 thalers tem de crescer para 160 e um de 1000 para 1600, para manterem o mesmo tempo de trabalho de 4 ou 40 horas de jornada de trabalho, etc. Ambos têm de crescer 60%, 3/5 da própria grandeza, do antigo capital, para poder reempregar como capital o 1/5 liberado, o fundo de trabalho liberado no primeiro caso, 20 thalers, no segundo, 200. Nota bene.
Vimos anteriormente, nota 118, ver página 297 a 309. Como a mesma percentagem do capital total pode expressar proporções muito diferentes nas quais o capital cria seu mais-valor, põe trabalho excedente relativo ou absoluto, se a relação entre a parte inalterada do valor do capital e a variável trocada por trabalho fosse tal que a última igual a metade do capital total, portanto, capital 100 igual a 50, capital constante mais 100 mais 50, capital alterado. A parte trocada pelo trabalho precisaria aumentar só 50% para render 25% sobre o capital, a saber, 50 mais 50 mais 25 igual a 125, ao passo que no exemplo acima, 75 mais 25 igual a 125. Logo, a parte trocada pelo trabalho vivo aumentou 100% para render 25% sobre o capital. Observamos aqui como as circunstâncias permanecem as mesmas. A percentagem sobre o capital total permanece a mesma, seja o capital grande ou pequeno. Se a relação do fundo de trabalho ao capital total permanece a mesma, então, no exemplo anterior, 1/4, a saber, 100 dá 125, 80 dá 100. 1000 dá 1250, 800 dá 1000, 1600 dá 2000, etc. Sempre 25%. Se os capitais nos quais as partes constitutivas se encontram em diferentes proporções e nos quais, portanto, somente também é diferente a força produtiva, rendem os mesmos percentuais sobre o capital total, o mais-valor efetivo tem de ser muito diferente nos diferentes ramos. Consequentemente, o exemplo está correto ao comparar sob as mesmas circunstâncias a força produtiva com o mesmo capital antes do aumento da força produtiva. Supõe um capital de 100 thalers que emprega 50 de valor constante, 50 igual ao fundo de trabalho, admita que o fundo aumenta 50%, meio ou metade, assim o produto total é igual a 125, e suponha que o fundo de trabalho de 50 thalers emprega 10 jornadas de trabalho, pagas a 5 thalers a jornada. Como o novo valor é metade, o tempo excedente tem de ser igual a 5 jornadas de trabalho. O trabalhador que precisava trabalhar só 10 jornadas de trabalho para viver 15, tem de trabalhar 15 para o capitalista para viver 15. E o seu trabalho excedente de 5 dias constitui o mais-valor do capital, expresso em horas. Se a jornada de trabalho igual a 12 horas, o trabalho excedente igual a 6 por dia. Nota 119, de acordo com o pressuposto formulado por Marx nesta página, o número de horas excedentes diárias não totaliza 6, mas 4 horas. E desse modo, o número diário de horas necessárias não é 6 mais 8, como Marx corretamente afirma em seguida. Página 320. Em virtude dessa confusão do pressuposto inicial com o outro pressuposto da taxa de mais-valor de 100%, resulta no texto que segue distintos dados numéricos mutuamente incompatíveis. Por conseguinte, em 10 dias ou 120 horas, o trabalhador trabalha 60 horas a mais, igual a 5 dias. Agora, no entanto, com a duplicação da força produtiva, a proporção de 100 thalers é de 75 e 25. O mesmo capital precisa empregar somente 5 trabalhadores para criar o mesmo valor de 125, portanto, as 5 jornadas de trabalho igual a 10. De se duplicar, são pagas 5 jornadas de trabalho, são produzidas 10. O trabalhador só precisava trabalhar 5 dias para viver, 10 antes do aumento da força produtiva, ele tinha de trabalhar 10 dias para viver 15. Logo, trabalhando 5 dias, podia viver somente 7,5. Mas ele tem de trabalhar 10 para o capitalista para viver 10. Logo, este último lucra 5 dias, 1 dia por dia. Ou, expresso em dia, antes ele tinha de trabalhar meio dia para viver. E 6 horas para viver 12. Agora ele só precisa trabalhar 1/4 para viver 3 horas. Se ele trabalhasse um dia inteiro, poderia viver 2. Se trabalhasse 12 horas, poderia viver 24. Trabalhando 6, poderia viver 12. Agora, contudo, ele tem de trabalhar 12 horas para viver 12. Ele só precisava trabalhar meio dia para viver 1. Mas tem de trabalhar 2 para viver meio igual a 1. Para viver 1. Sob a condição anterior da força produtiva, ele tinha de trabalhar 10 dias para viver 15, ou 12 horas para viver 18, ou 1 hora para viver 1h30, ou 8 horas para viver 12 horas. 2/3 de dia para viver 3/3. No entanto, ele tem de trabalhar 3/3 para viver 3/3, quer dizer, 1/3 a mais. A duplicação da força produtiva aumenta a proporção do tempo excedente de 1 para 1,5, 50%.
para 1 para 2, 100%. Nota 120. Por duplicação da força produtiva do trabalho, Marx entende aqui a duplicação da taxa de mais-valor de 50% a 100%, e não como em outras passagens, a duplicação dos valores de uso produzidos no mesmo período de tempo. Na proporção do tempo de trabalho anterior, ele precisava de 8 horas para viver 12, de tempo necessário da jornada de trabalho inteira. Ele precisa agora tão somente de metade, 6 para viver 12. Por essa razão, o capital carrega agora 5 trabalhadores em lugar de 10, ou emprega 5 trabalhadores em lugar de 10. Se anteriormente os 10, custando 50, produziam os 75, agora os 5, que custam 25, produzem 50. Os primeiros só 50%, os segundos 100%. Os trabalhadores continuam trabalhando 12 horas, como antes, mas, no primeiro caso, o capital comprou 10 jornadas de trabalho, agora compra tão somente 5, porque a força produtiva duplicou. As 5 produzem 5 jornadas de trabalho excedente, porque no primeiro caso, 10 jornadas de trabalho renderam só 5 jornadas de trabalho excedente. Agora, com a duplicação da força produtiva, aumentou, portanto, de 50% para 100%. 5 jornadas de trabalho produzem 5 jornadas de trabalho excedente. No primeiro caso, 120 horas de trabalho, igual 10 jornadas de trabalho, produzem 180. No segundo, 60 horas de trabalho, produzem 60. No primeiro caso, o tempo excedente é de 1/3 de jornada, total 50% do trabalho necessário, 4 de 12 horas, o tempo necessário, 8 horas. No segundo caso, o tempo excedente é de meia jornada do total de 100% do tempo de trabalho necessário, 6 de 12 horas. O tempo necessário, 6. Por essa razão, os 10 dias no primeiro caso rendem 5 dias de tempo de trabalho excedente. E no segundo, os 5 rendem 5. O tempo excedente relativo, portanto, duplicou em relação à primeira proporção. Cresceu só em metade de 1/3, em 1/6, ou seja, em 16,4%. Tabela. Capital total, 100. Capital constante, 60, mais 40 capital variável, proporção inicial. Capital total, 100, capital constante, 75, mais capital variável, 25, mais 25 igual a 125, 25%. Capital total de 100, capital constante, 120, mais capital variável de 40, mais 40 igual a 200, igual a 25%. Como o trabalho excedente ou tempo excedente é o pressuposto do capital, o capital se baseia, por conseguinte, no pressuposto fundamental de que existe um excedente para além do tempo de trabalho necessário para o sustento e a reprodução do indivíduo. No fato de que o indivíduo, por exemplo, precisa trabalhar só 6 horas para viver um dia, ou um dia para viver 2, etc. Com o desenvolvimento das forças produtivas, o tempo de trabalho necessário diminui e, com isso, aumenta o tempo excedente. Ou também, um indivíduo pode trabalhar por 2, etc. Riqueza é tempo disponível. E mais nada. Se todo o trabalho de um país só fosse suficiente para prover o sustento de toda a população, não haveria nenhum trabalhador excedente, ou trabalho excedente, e, consequentemente, nada que pudesse ser acumulado como capital. Uma nação é verdadeiramente rica quando não existe nenhum juro, ou quando se trabalha 6 horas em lugar de 12. O que quer que possa ser devido ao capitalista, ele só pode receber o trabalho excedente do trabalhador, porque o trabalhador tem de viver. Página 27 a 28, nota 121. A indicação da página 27 e 28 refere-se ao caderno de extrato 7, de julho de 1851. Os extratos retirados da publicação anônima realizada em Londres em 1821 foram em parte sintetizados por Marx de forma muito concisa. A maioria das ênfases é de Marx. Propriedade. Origem da produtividade do trabalho. Quando uma pessoa só pode produzir para uma pessoa, todo mundo é trabalhador. Não pode haver propriedade. Quando o trabalho de um homem pode manter 5, haverá 4 homens ociosos para um empregado na produção. A propriedade tem origem nos aperfeiçoamentos no modo de produção. O crescimento da propriedade, essa maior habilidade em manter homens ociosos e indústria improdutiva igual a capital. A própria maquinaria raramente pode ser aplicada com êxito para abreviar os trabalhos de um indivíduo, mas tempo seria perdido em sua construção do que poderia ser economizado com sua aplicação. Ela só é realmente útil quando atua sobre grandes massas, quando uma única máquina pode auxiliar o trabalho de milhares. Por isso, eram os países mais populosos em que há mais homens ociosos, onde a máquina é mais abundante.
ela não é mobilizada por causa de uma escassez de homens, mas para a facilidade com que eles são reunidos. Mesmo menos de um quarto da população inglesa fornece tudo o que é consumido por todos. Sob Guilherme, o Conquistador, por exemplo, o número dos que participavam diretamente da produção era bem maior do que os homens ociosos. Raviston, 1032, nota 122. A indicação 1032 refere-se ao caderno de extratos 932, de Marx de 1851, de cujas páginas 32 a 40 foram retiradas as citações mencionadas anteriormente. As passagens são da obra de Pierce Raviston, publicada em Londres pela Andrews em 1824. Se de um lado o capital cria o trabalho excedente, de outro o trabalho excedente é igualmente pressuposto para a existência do capital. Todo o desenvolvimento da riqueza está baseado na criação de tempo disponível. A relação de tempo de trabalho necessário ao tempo supérfluo assim se apresenta inicialmente do ponto de vista do trabalho necessário. Se altera nas várias fases do desenvolvimento das forças produtivas. Nos estágios mais primitivos da troca, os seres humanos trocam nada mais do que seu tempo de trabalho supérfluo. Ele é a medida da sua troca, que por isso também só engloba produtos supérfluos. Na produção fundada sobre o capital, a existência do tempo de trabalho necessário é condicionada pela criação de tempo e lugar. Ainda que poucas necessidades produzidas, e em consequência também há poucas para ser satisfeitas. Por isso, o tempo de trabalho necessário é limitado, não porque o trabalho é produtivo, mas porque pouco é necessário. E, em segundo lugar, existe em todas as etapas da produção certa comunidade do trabalho, um caráter social dele, etc. Mas, mais tarde, se desenvolve a força produtiva social, etc. Voltar a isso. O tempo excedente existe como excedente da jornada de trabalho para além da parte que nós chamamos do tempo de trabalho necessário. Existe, em segundo lugar, como aumento da jornada de trabalho simultânea, da produção que trabalha, ou da população que trabalha. O tempo excedente também pode ser produzido, mas isso mencionado aqui, só de forma alusiva, faz parte do capítulo do trabalho assalariado, pelo prolongamento forçado da jornada de trabalho para além de seus limites naturais, pela incorporação de mulheres e crianças à população que trabalha. A primeira relação do tempo excedente do dia ao seu tempo necessário pode ser e é modificada pelo desenvolvimento das forças produtivas, de forma que o trabalho necessário é limitado a uma parte alíquota cada vez menor. Logo, o mesmo vale relativamente para a população. Uma população que trabalha, digamos, de 6 milhões, pode ser considerada como uma única jornada de trabalho de 6 vezes 12, 72 milhões de horas, de modo que as mesmas leis são aplicáveis aqui. O que vimos é lei capital criar trabalho excedente, tempo disponível. Ele só pode fazer isso ao pôr em movimento o trabalho necessário, ao trocar com o trabalhador. Por essa razão, é sua tendência criar trabalho enquanto possível, assim como também é sua tendência reduzir o trabalho necessário ao mínimo. Consequentemente, é tendência do capital tanto aumentar a população que trabalha como pôr continuamente uma parte dela como população excedente, população que é inútil até que o capital possa valorizá-la. Daí a exatidão da teoria da população excedente e do capital excedente. É tendência do capital tanto tornar o trabalho humano relativamente supérfluo como pressionar simultaneamente o trabalho humano de maneira desmedida. O valor é apenas trabalho objetivado. O valor excedente e valorização do capital é somente o excedente para além da parte do trabalho objetivado que é necessário para a produção da capacidade de trabalho. Mas o trabalho é a contínua, é e continua sendo o pressuposto, e o trabalho excedente só existe em relação ao necessário, portanto, só à medida que este existe. Por isso, o capital tende a pôr continuamente o trabalho necessário para pôr trabalho excedente, tende a aumentá-lo, a saber, as jornadas de trabalho simultâneas, para poder aumentar o excedente, mas tem igualmente de superá-lo como trabalho necessário para colocá-lo como trabalho excedente. Considerada a jornada de trabalho singular, o processo naturalmente é simples, prolongá-lo até o limite das possibilidades naturais, encurtar cada vez mais a sua parte necessária, portanto, elevar de modo limitado ou ilimitado as forças produtivas. Todavia, considerada espacialmente, o próprio tempo considerado espacialmente, a jornada de trabalho é
contiguidade de muitas jornadas de trabalho. Quanto maior o número de jornadas de trabalho simultânea com as quais o capital pode fazer a troca, onde troca trabalho objetivado por trabalho vivo, tanto maior a sua valorização simultânea. O capital só pode transpor o limite natural que constitui a jornada de trabalho vivo de um indivíduo em um dado nível de desenvolvimento das forças produtivas, e não altera nada o fato de que esse nível está mudando. Ao pôr simultaneamente uma outra jornada ao lado dessa jornada de trabalho singular, pelo acréscimo espacial de mais uma jornada de trabalho simultânea. Por exemplo, eu só posso forçar o trabalho excedente de A até 3 horas, mas se eu adicionar as jornadas de B, C e D, etc., elas se convertem em 12 horas. Em lugar de um tempo excedente de 3 horas, criei um de 12 horas. Por essa razão, o capital requer o aumento da população e o próprio processo por meio do qual é reduzido o trabalho necessário torna possível pôr em ação um novo trabalho necessário, e por isso trabalho excedente. A produção dos trabalhadores fica mais barata, mais trabalhadores podem ser produzidos no mesmo tempo, na mesma medida em que é menor o tempo de trabalho necessário ou é reduzido relativamente o tempo indispensável para a produção da capacidade viva de trabalho. Estas são proposições idênticas. Isso mesmo sem levar em conta que o aumento da população aumenta a força produtiva do trabalho ao tornar possível maior divisão e maior combinação do trabalho, etc. O aumento da população é uma força natural do trabalho que não é paga. Sob esse ponto de vista, chamamos de força natural a força social. Todas as forças naturais do trabalho social são produtos históricos. Por outro lado, no que diz respeito agora às muitas jornadas simultâneas de trabalho necessário que levamos em conta exclusivamente o valor, podem ser consideradas uma única jornada de trabalho. A tendência do capital, da mesma forma que antes, com a jornada de trabalho singular, é de reduzi-las ao mínimo, de pôr como não necessário o maior número possível dessas jornadas e de reduzir agora a jornada de trabalho necessária em relação ao total do tempo de trabalho objetivado, da mesma maneira que reduzia antes, no caso da jornada de trabalho singular, às 5 horas de trabalho necessárias. Se 6 horas de jornada de trabalho são necessárias para produzir 12 horas de trabalho excedente, o capital se empenha para que só 4 sejam necessárias. Ou as 6 horas de jornada de trabalho podem ser consideradas como uma única jornada de trabalho de 72 horas. Se o capital tem êxito em reduzir em 24 horas o trabalho necessário, 2 jornadas de trabalho necessárias são eliminadas, 2 trabalhadores. Por outro lado, o novo capital excedente que é criado só pode ser valorizado enquanto tal pela troca comum de trabalho vivo. Daí a tendência do capital tanto a aumentar a população trabalhadora quanto reduzir continuamente a parte necessária dela, a pôr continuamente uma parte como reserva. E o próprio aumento da população é o principal meio para a diminuição da parte necessária. No fundo, isso é somente a aplicação da relação do trabalho necessário e excedente, a jornada de trabalho singular. Aqui já se encontram, portanto, todas as contradições que foram expressas como contradições, embora sem serem compreendidas na moderna teoria da população. O capital, como pôr do trabalho excedente, é igualmente e no mesmo momento pôr e não pôr do trabalho necessário. O capital só é à medida que o trabalho é e ao mesmo tempo não é. Já pode ser recordado aqui, embora não faça parte desse ponto, que a criação do trabalho excedente, de um lado, corresponde a uma criação de menos trabalho, de ociosidade relativa, ou trabalho não produtivo na melhor das hipóteses. De outro, no caso do próprio capital em primeiro lugar, isso é autoevidente, mas também vale para as classes com as quais partilha, ou seja, os miseráveis, lacaios, parasitas, etc., que vivem do produto excedente, em suma, por toda uma série de agregados, pela parte da classe de serviço que não vive de capital, mas de renda. Diferença fundamental entre essa classe de serviço e a classe trabalhadora. No que diz respeito à sociedade como um todo, a criação do tempo disponível, consequentemente, é também criação do tempo para a produção da ciência, arte, etc. O processo de desenvolvimento da sociedade não é de forma alguma o de um indivíduo que, após ter satisfeito as suas necessidades, cria então o seu excedente, mas ao contrário, porque um indivíduo ou uma classe de indivíduos é forçado a trabalhar mais do que o necessário para a satisfação das suas necessidades, porque há trabalho excedente. De um lado, do outro é posto não trabalho e riqueza excedente. Na realidade, o desenvolvimento da riqueza só existe nessas antíteses. Potencialmente, seu desenvolvimento é justamente a possibilidade da superação dessas contradições, ou porque um indivíduo só pode satisfazer sua própria necessidade à medida que satisfaz, ao mesmo tempo, a necessidade de um excedente sobre tal necessidade.
para um outro indivíduo. Na escravidão, isso é brutal. Somente sob a condição do trabalho assalariado, que isso leva à indústria, ao trabalho industrial, portanto, Malthus é bastante coerente quando, ao lado do trabalho excedente e do capital excedente, põe a necessidade de ociosos excedentes, consumindo sem produzir, ou a necessidade de desperdício, luxo, prodigalidade, etc. Se a proporção das jornadas de trabalho necessário no total das jornadas de trabalho objetivadas é igual a 9:12, logo o trabalho excedente é igual a 1/4. O esforço do capital é reduzi-la para 6/9, para 6:9, logo 2/3, ou seja, trabalho excedente igual a 1/3. Isso é para ser desenvolvido mais tarde, com mais detalhes, no entanto aqui, as linhas gerais fundamentais onde se trata do conceito geral do capital. Na página 326, há uma cópia da página 24 do caderno 4 do manuscrito, Elementos Fundamentais para a Crítica da Economia Política.